Bom dia a todos. Com o quórum desta segunda Câmara, com a presença dos conselheiros Alberto Pires e Sérgio Maciel, a presença também do Ministério Público, do Dr. Pedro, eu já vou passando a palavra para a coordenação de plenário para as medidas de sua competência, por gentileza. Ata da 13ª sessão da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 11 dias do mês de junho do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 21.604/2023, aposentadoria retirada de pauta. TC 2043/2024, entre outros, totalizando 4 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 16.182/2021, aposentadoria, acórdão aprovado. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 6729/2016, aposentadoria, retirada de pauta. TC 223/2017, entre outros, totalizando 38 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Em todos esses processos, o relator registrou seu posicionamento preliminar quanto ao trâmite processual. Encerrada a ordem do dia, na hora do expediente, fizeram uso da palavra o conselheiro substituto Alberto Pires, o representante do MPC, o excelentíssimo senhor presidente e a conselheira Renata Calheiros. Por fim, a presidência encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Excelências, em discussão, a ata, discussão e deliberação, a ata lida pela coordenação de plenário. Como votaria o conselheiro Alberto Pires? De acordo, presidente. Como votaria o conselheiro Sérgio Maciel? Senhor presidente, como eu não estive presente à sessão, então eu me abstenho. Perfeitamente, eu estou de acordo. Aprovada a ata. Alguma providência a mais da coordenação? Excelência, antes de adentrarmos na nossa pauta do dia, inicialmente, franqueia-se a palavra para Vossas Excelências. Eu apenas queria fazer uso para deixar registrado o agradecimento ao comparecimento do conselheiro Sérgio, para que tornou possível a realização de nossa sessão de hoje. Assim como informar que a ausência dos conselheiros titulares, elas estão plenamente justificadas. Também já queria pedir, para daqui a pouco eu não ser lembrado por esquecimento, em adiar os processos da conselheira Renata, que estariam pautados para o dia de hoje. Sendo assim, não tendo quem queira fazer uso, a gente já adentra a nossa pauta do dia e eu já passo a palavra ao conselheiro Alberto para a sua relatoria, por gentileza. Senhor presidente, senhores conselheiros, membros do público, todos que nos assistem, eu inicio a relatoria com o processo de número 610 de 2025, a interessada a senhora Maria Vânia Costa da Silva, do Fundo de Previdência Própria do Pilar. Esse processo, vou de forma quase que em lista, porque eu não enviei para Vossa Excelência a lista, mas são poucos. Trazer uma aposentadoria, prioridade e tempo de contribuição. Então, foram obedecidos todos os regramentos, O Ministério Público tem o parecer pelo registro e, da mesma forma, eu sigo isso. Já temos mais aqui 3 pensões. O processo de número 4983 de 2024, pensão em favor de Kelvin Luan da Silva Santos. Processo 11614 de 2024,
Interessada, beneficiária, a senhora Eide Cícera da Silva Souza. E o processo 18739-2024, interessada a senhora Ilga Mota Barros, do Alagoas Previdência. Todas aposentadorias. E temos mais 3 processos. Esses estão também em registro de aposentadoria, porém eu estou relatando um pouco separado dos outros, porque todos esses 3 que eu vou relatar agora, de forma sucinta, eles foram alcançados pela decadência daquele do tema 445 do STF. São os processos 11.994/2016, do Portoprev, a beneficiária a senhora Joselina Silva Costa, processo 12.037/2016, beneficiária a senhora Maria das Graças da Silva, Portoprev também, e o processo 13.649/2016, em favor da senhora Maria José da Silva, também do Portoprev. Como eu já disse, todos foram alcançados pela decadência e cobertos pelo tema 445 de repercussão geral pelo STF. E em todos os processos, senhor presidente, senhores conselheiros, eu, no caso agora, como eu estou substituindo, né, voto no sentido dos registros. Assim sendo, com a palavra, o órgão ministerial, doutor Pedro, por gentileza. Excelência, pelo registro dos atos relatados, seja em razão do tema 445 do Supremo Tribunal Federal ou pela análise detalhada dos autos. Com a Desculpem, com a manifestação do órgão ministerial, os processos estão em discussão e deliberação. Como votaria o conselheiro Sérgio? Acompanho o relator, senhor presidente. Eu, no mérito, também acompanho o relator, mas apenas consignar minha posição única, eternamente vencida quanto à questão do trâmite processual, evidentemente que isso com relação aos processos que não tenham adotado o tema 445. E, sendo assim, no mérito, os processos estão aprovados do conselheiro Alberto Pires, os seus votos aprovados nos respectivos processos. Assim, com a palavra, Vossa Excelência. Encerrada a minha pauta por hoje, senhor presidente. Excelências, seguindo, eu já passo a relatar em virtude do conselheiro Sérgio apenas está aqui para efeito de quórum. Evidentemente, ele não tem processo para esta Câmara, eu já passo para a minha relatoria. Hoje a minha relatoria também foi pequena, eu tenho pautado apenas 7 processos, doutor Pedro. Desses 7, tem um processo 17.260 de 2018, que eu estou retirando de pauta, por não ser de nossa relatoria, inclusive já foi caminhada para a relatora competente. Sendo assim, ficaram 6 processos. Desses 6 processos, como já comunicados via ofício ao gabinete de Vossas Excelências, eu tenho 2 processos que adotam o tema 445, é o processo 9670 de 2016 e o processo... engraçado, parecido. E o processo 16170 de 2006, esses pelo tema 445, e o restante eu trago pelo registro, dando conta, doutor Pedro, que nesse processo há 2 deles em que há aquela ressalva, ou identificada pelo gabinete, pelo órgão ministerial, tendo em vista a aplicação do artigo 19 do ADCT. E, sendo assim, Excelências, declarando a homologação conforme o entendimento do STF, ou trazendo para homologação e registro em virtude da obediência, né, ao ato concessório à legislação aplicável à época, eu trago para homologação com os dispositivos outros de praxe, verificação da devida compensação previdenciária, se for o caso, publicação para os seus efeitos. São esses os meus votos nesses 6 processos, com a palavra a Vossa Excelência, doutor Pedro. Excelência, pelo registro dos atos relatados, com as devidas ressalvas por Vossa Excelência levantadas.
Com a manifestação do órgão ministerial, os processos estão em deliberação, em discussão e deliberação. Com votaria, eu queria destacar, antes de tomar os votos, também, Excelência, que nos processos que não tratam do tema 445, eu faço aquele registro da tramitação processual. Deixa eu verificar se tem algum que se encaixa. Tem sim. Tem 2 processos de 2022, então, a questão da tramitação processual, mas que faça a consignação por ser vencido na Câmara, no Pleno, mas que infelizmente ainda consta, né, da interpretação superior e do próprio texto da lei orgânica desse tribunal. Mas no mérito, o estrago pela homologação, declaração de homologação. E, sendo assim, os processos estão em discussão e deliberação. Como votaria o conselheiro Alberto? Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente, exceto apenas nesse destaque que Vossa Excelência fez, porque eu entendo pela legítima confiança e só discordo desse pequeno detalhe de Vossa Excelência. Como votaria o conselheiro Sérgio? Voto pelos registros de todos os processos, senhor presidente. Então, os processos, os votos foram aprovados. Eu não tenho mais pauta para o dia de hoje. Antes de encerrarmos eu acho que a nossa pauta está encerrada. Antes de encerrar a sessão, está novamente aberta a palavra a Vossas Excelências. Não tem ninguém que queira fazer uso. Eu encerro essa sessão, agradecendo a presença de todos e convidando e exortando o comparecimento para as nossas sessões nos dias e horários, por assim dizer, normais. Obrigado e saúde a todos.